A gente vai falar sobre pneumoniae. Bom, informações gerais do pneumoniae. Ele é um gama hemolítico, que seria os que fazem uma lise parcial dos eritrócitos, hemoglobina, né? Que é a classificação do alfa-hemolítico. Confundi aqui, não é gama hemolítico, não, é alfa-hemolítico. Ele é um diplococo encapsulado, né? Gram positivo, também se denominado pneumococo. Ele é sensível à ptoquina e à vancomicina. Ele sofre lises em presença de bilis. Essa parte aqui eu vou explicar no meu resumo do livro. Na falta de oxigênio se comporta como um beta-hemolítico, que é o que faz lise completa de eritrócitos e hemoglobina. Esse eu também vou explicar melhor no meu resumo. Estrutura antigênica. A principal é só a cápsula, uma cápsula de polissacárido. Ela protege contra a fagocitose, né, como a maioria das cápsulas. E essas cápsulas, elas variam. Elas têm variações e existem mais de 94 tipos de variações de cápsulas. As que são mais frequentes, que acometem mais os humanos, elas estão presentes na vacina polivalente. Então, as bactérias encapsuladas, né, os pneumococos, mais comuns nas infecções em humanos, estão presentes na vacina polivalente. Ele tem carboidrato específico de parede celular. Ele tem um polissacárido C que precipita PCR, que é a proteína C reativa. Isso aqui eu vou explicar melhor no meu resumo do livro. Proteasa de IgA, também presente nessa bactéria, que ela evita a interação do anticorpo IgA. Isso aqui eu vou explicar também melhor no meu resumo do livro. Esses três aqui eu vou ter no meu resumo do livro. E também ela tem uma neumolisina, que destrói epitélio e células fagocíticas. Aqui eu estou resumindo de duas formas. Essa parte aqui é um resumo feito pelo slide pelo YouTube. Essas aqui, ó. Tanto essa quanto aquela outra é pelo slide e pelo YouTube. E essa maior aqui é sobre o livro, que é mais específico. Então eu vou acabar primeiro dos slides e do YouTube, depois eu passo para mais específica que é do livro. Bom, enfermidades. Ela pode causar pneumonias, né, que é a principal dela, que é caracterizado por catarro com pulso, febre, dor e edemas com eritrócitos e leucócitos. Ela também pode causar sinusites, meningites, a bacteremia, posteriormente ela pode causar ou pneumonia, ou ela pode causar uma meningite, ou ela pode causar uma endocardite ou uma otite média. O diagnóstico é por meio de cultivo, o tratamento dela é por penicilina G, vancomicina, cefalosporina e fluoroquinolona. A vacina, ela tem vacina. Como eu expliquei lá em cima, né, tem os serotipos. E os serotipos mais comuns que infectam os humanos estão nessas vacinas. Então temos a vacina que é para menores de 2 anos, que ela tem 13 serotipos, que ela é conjugada, então ela vai ter que ser feita
vai ter que ser feito um reforço mais pra frente, né? Daqui a uns anos. E tem uma outra vacina de 23 serotipos para crianças maiores de 2 anos, que é uma vacina polissacárida. Agora eu vou falar do meu resumo do livro, que é mais específico. Bom, Streptococcus pneumoniae, as suas características. Ele se apresenta como um alfa-hemolítico, né, que como eu disse, ele faz uma lise parcial dos eritrócitos, da hemoglobina. Ele se comporta como um alfa-hemolítico em agar sangue incubado em atmosfera aeróbia. Aeróbia quer dizer que tem presença de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, não, O2 não, oxigênio só. Na presença de oxigênio, ela é uma alfa-hemolítica. E ela pode se apresentar como uma beta-hemolítica quando cresce em condições anaeróbias. Então, é que não tem oxigênio. Ela se torna uma beta-hemolítica, que seria a beta-hemolítica são aquelas que fazem lise completa dos eritrócitos e hemoglobina. E não pode esquecer que o pneumoniae ele faz parte do grupo Víridas, que é caracterizado pela coloração esverdeada em agar. E essa coloração é pela alfa-hemólise. Essa alfa-hemólise ela deriva da produção de neumolisina, que é a mesma que eu disse aqui. Essa neumolisina ela vai degradar a hemoglobina, né? E vai gerar um produto verde, produto esverdeado, que é característico do grupo Víridas, certo? Bom, de característica por último não menos importante, ela fermenta carboidrato e produz ácido láctico. A parede celular da Streptococcus pneumoniae, ela contém ácido tecóico exposto, né? Ela é um ácido tecóico que é exposto, que está unido a uma cápsula de péptido glucano, que é aquela capa, no caso, de péptido glucano que fica presente nas gram-positivas. Certo? Bom, a capa de péptido glucano é aquela convencional, que ela é formada por N-acetilglucosamina e N-acetilmurâmico. Então é uma N-acetilglucosamina e um N-acetilmurâmico. E unindo as duas, tem uma ponte de pentaglicina. Esse aqui é o clássico da conformação de um péptido glucano. É igual a gente já estudou. Bom, voltando. É um ácido tecóico exposto, unido a um péptido glucano, que se estende através da cápsula que rodeia a bactéria. Esse ácido tecóico aqui, ó, exposto, ele vai se denominar polissacárido C, que é o que eu falei aqui em cima. Bom, e esse polissacárido C, ele vai precipitar uma fração de globulinas séricas, que seria a PCR. E isso ocorre na presença de cálcio. Então, polissacárido C precipita PCR em presença de cálcio. PCR é aquela proteína pró-inflamatória que tem no fígado, que é produzida no fígado, sabe? Bom. E também tem ácido tecóico unido à membrana, que se denomina antígeno F. Esse antígeno F, ele tem uma capacidade de produzir uma reação cruzada. Uma reação de antígeno-anticorpo que seria uma reação cruzada, que seria, por exemplo, pode ser uma autoimunidade, por ele expressar um antígeno parecido com o antígeno que você tem nas suas células normais, né? Ele faz um formato parecido com
que você tem nas suas células normais. Aí seu corpo vai reconhecer aquele antígeno ali, vai atacar o da bactéria e também o do seu corpo. Isso é uma reação cruzada. Colonização e migração. Essa parte ela é interessante porque faz muito sentido e é simples de entender. Bom, ele coloniza bem a bucofaringe e ela pode se disseminar para os outros locais. Ela pode se disseminar pelo pulmão, por senos paranasais, por ouvido médio e por meio do sangue ela pode chegar ao cérebro. A questão das enfermidades que ela pode causar é deliberada por essa disseminação aqui. Então, quando ela se dissemina por pulmão, ela causa pneumonia. Quando ela vai para por senos paranasais, ela gera sinusite. E quando ela vai para o ouvido médio, ela gera uma otites média. E quando ela cai no sangue e chega ao cérebro, né, que chega ao sistema nervoso central, ela causa uma meningite. Ela fica presente no líquido cefalorraquídeo. Bom, o nosso corpo normalmente tem uma proteção contra essa bactéria, né? Ao meio que ela utiliza para se disseminar, né? Então, o epitélio respiratório nosso, né, pode impedir sua migração quando a mesma está rodeada de muco. O que quer dizer isso? Bom, tá a bactéria lá, né, o diplococco encapsulado, e aqui está seu epitélio respiratório, certo? Lâmina basal aqui. Bom, o epitélio vai começar a produzir muco, esse muco vai recobrir a bactéria, assim vai ter uma quimiotaxia de um IgA aqui, que é o anticorpo, né? O IgA. E esse IgA vai se unir e com esse mecanismo de defesa vai tentar expulsar a bactéria ou degradar ela. Mas a bactéria acabou mutando, né, e desenvolvendo um meio para reagir a essa defesa do nosso corpo. Então, que a bactéria pode neutralizar essa defesa que a gente tem através de produção de duas substâncias. Uma que é uma protease de IgA secretora, que é a que eu falei aqui em cima, a protease de IgA. Lembra que eu falei que o IgA vai se unir à bactéria junto com o muco aqui, né? O IgA, o anticorpo, vai se unir à bactéria aqui. Essa protease de IgA aqui vai evitar que essa união aconteça. Então o IgA não vai unir sua fração constante na bactéria. E também ela vai neutralizar essa defesa nossa a partir da neumolisina, que foi a mesma que eu expliquei aqui e a mesma que eu falei aqui. A neumolisina, ela pode destruir epitélio, né, nosso epitélio respiratório, e também fagócitos. Então ela meio que impede que o anticorpo sinalize para ser fagocitado a bactéria. E também essa neumolisina, ela se une ao colesterol, né, da membrana celular do hóspede e cria poros. Criando poros, ela causa a morte dessa célula, sendo ela um epitélio um fagócito. Bom, e por meio da fosforilcolina de parede bacteriana, uma substância que fica na parede bacteriana, né? Que é uma proteína que se fica na estrutura que fica na parede bacteriana, ela se une a fatores ativadores de plaqueta. E mediante essa união com a bactéria, ela pode se esconder nas células. Então ela pode adentrar a célula, né, da pessoa, ela pode entrar aqui na célula, isso aqui é a membrana basal, e depois de adentrar a célula, ela fica impossibilitada de ser opsonizada, né? E também ela fica meio que
escondida de fagócitos, então ela não vai ser fagocitada. E já que ela está dentro da célula, ela atravessando a lâmina basal aqui e entrando na corrente sanguínea, ela pode chegar ao sistema nervoso central e causar a meningite que eu falei. Bom, e a pneumonia ela pode ter duas cepas, que são uma cepa encapsulada, que é a principal vírica, né? Que a cápsula é o principal fator vírico da bactéria. E também ela pode ter a cepa que carece de cápsula, que é uma cepa rugosa, mas ela não é virulenta, porque ela não tem a cápsula que a protege. Então a cepa encapsulada lisa, ela é virulenta, e a rugosa, que não tem a cápsula, ela não é virulenta. A parte clínica. A parte clínica é a queixa do paciente, como ele vai chegar lá e te passar a informação do que ele está sentindo. Ele vai chegar lá, pode chegar, né, relatando sintomas de início brusco. Sintomas como calafrio intenso, febre. E essa infecção ocorre com frequência em pacientes que apresentam sintomas de infecção respiratória vírica entre 1 e 3 dias. Então, a pessoa teve uma infecção respiratória vírica e dentro de 1 a 3 dias vai começar a ter os sintomas aqui. Calafrio, febre. Os sintomas da pneumonia, dessa bactéria, né? Pode ser por tosse produtiva, dor torácica, o calafrio e a febre. Essa dor aqui é tipo pleurítica, é uma dor pleurítica. A dor pleurítica ela é como se fosse uma dor de fincada na pleura. É uma dor meio que punçante, que é dada pelo fato que essa bactéria pode gerar um derrame pleural, né? Então o paciente pode chegar lá com dificuldade para respirar, pode chegar com cansaço, pode chegar ofegante, né? Pela diminuição do espaço que ele tem para o pulmão se expandir. Em adultos, por consequência de aspiração dessa bactéria, a mesma se localiza em lóbulos pulmonares inferiores. Então, normalmente em adultos, como quando se respira pela boca, né, ou se aspira a bactéria, ela vai se localizar na parte lobular inferior dos pulmões. Tá bom? Em crianças e idosos, ela vai ser mais uma bronquiomonia. Ela não vai chegar aí à parte lobular inferior e vai se permanecer na parte dos brônquios, gerando a bronquiomonia. Os derrames pleurais, né, que essas bactérias podem causar ocorrem em 25% dos pacientes infectados com pneumonia pneumocócica, que é o pneumoniae. O diagnóstico é feito por tinção de grana. Você vai observar que ele vai parecer como um diplococo, né? Como eu disse, um diplococo encapsulado. Só que essa cápsula não se tinge. Então ela pode adotar um aspecto de gram negativo, por essa tendência de não se tingir adequadamente. E a morfologia da bactéria pode alterar se o paciente já tiver iniciado uma antibiótico-terapia. Então a conformação da bactéria aqui pode estar alterada se o paciente já tiver iniciado o uso de antibiótico antes da coleta. E a tinção recomendada para isso se chama reação de Kellung, que ela é nada mais, nada menos que uma mescla de anticorpo anticápsula. Aí esses anticorpos vão se unir, né? A cápsula ali dessa bactéria vai fazer meio que um espaço aéreo ao redor dela aqui, assim classificando como pneumonia encapsulado. E também pode ser usado a prova de Billis, que foi o que eu disse lá em cima. O que eu disse aqui, ó.
sofre lise na presença de bilis. Bom, vamos supor que você tem aqui seu meio de cultivo, né? Você tem sua placa lá, aí tem as colônias lá de pneumoniae. Tem as colôniazinhas lá. Aí tu vem cá e joga uma gota de bilis aqui em cima de uma colônia. Depois você utiliza essa colônia para fazer uma tinção de Gram. O Streptococcus pneumoniae, ele se dissolve na bilis. Então a bilis vai dissolver essa colônia e quando você for tentar fazer a tinção de Gram, você não vai conseguir observar nenhum micro-organismo, porque ela já vai estar sido dissolvida pela bilis. E enquanto pneumoniae é isso.